Durante muito tempo, as pesquisas arqueológicas resumiam os remanescentes faunísticos à base alimentar das sociedades humanas. Porém, pesquisas recentes trouxeram novas inferências acerca desses achados, e a partir disso, deram aos animais uma multifuncionalidade ligada às práticas rituais, simbólicas, mágicas e entre muitas outras, desde o parentesco à domesticação. Nesse propósito, seguindo essa multiplicidade de papéis que animais podem assumir, a pesquisa discutida analisa o uso dessa fauna inserida no contexto ritualístico do sacrifício no candomblé, com a intenção de entender as relações entre os seres humanos e animais no contexto de seus rituais e oferendas. A partir da zooarqueologia, intentamos estudar o uso dos animais em rituais de sacrifícios para o orixá Exu, focando principalmente no consumo ritual de galos, galinhas, cabras, bodes e carneiros, com a intenção de compreender os processos ritualísticos que utilizam esses animais nas práticas do candomblé. O candomblé, por sua vez, pode ser conceituado como religião afro-brasileira, que reverencia as forças da natureza, também denominadas de orixás. Essa informação pode ser completada com a de que o candomblé também pode ser definido como um sistema de crenças que combinam tradições animais e vegetais, mostrando que a utilização de animais está intrinsecamente inserida nos ritos de candomblé. A pesquisa compreende o município de Riachuelo, no estado do Sergipe, sendo ele limitados com municípios de Divina Pastora, Itabaiana, Malhador, Santa Rosa de Lima e Laranjeiras, estando a aproximadamente 25 quilômetros de distância da capital do estado de Sergipe. Em Riachuelo, sendo o horizonte específico para a composição da coleta e análise dos dados para esse estudo, foi escolhido o terreiro de Candomblé Ileaxê Ojoparanissara, localizado no bairro de Divinéia. A escolha do terreiro se deu justamente por conta do peso cultural e religioso que carrega pela região. Zooarqueologia e o uso de animais. Tânia Andrade Lima, em Zooarqueologia, Considerações Teórico-Metodológicas, destaca a zooarqueologia em estudos envolvendo padrões de comportamentos passados, por meio de restos animais encontrados em sítios arqueológicos, buscando assim compreender sistemas zooculturais. No começo de tudo, as pesquisas arqueológicas se ateavam à descrição, e os vestígios faunísticos eram descritos em sua maioria como fonte alimentar dos povos que ali viviam. Porém, hoje em dia sabe-se que há uma grande quantidade de práticas que envolvem animais e que mudam de cultura para cultura, e que a zooarqueologia deve ter isso em mente, seu uso simbólico e ritualístico. Como, por exemplo, os sambaquis brasileiros e seus acompanhamentos funerários, com a utilização de moluscos, ou os cães, em depósitos da Idade do Ferro, em que os pesquisadores interpretaram que os cães eram associados à cura e à proteção humana. Logo, a utilização animal para diferentes contextos é milenar. No candomblé, as práticas estão ligadas ao religioso, especificamente o sacrifício. Diferentes crenças possuem diferentes credos para essa questão: renascimento, destino, condição de existência e ligação entre animal, humano e divino. As religiões afro-brasileiras, tais como o candomblé e a umbanda, descendem de tradições religiosas africanas e são constituídas como cultos às suas divindades, seus ancestrais e aos orixás, que são as forças da natureza, definidas como os elementos naturais da terra: fogo, a água, a terra e o ar. Neles, inserem-se as diferentes formas que encontramos na natureza, desde minerais, a mares, ventos, animais, frutos. O candomblé ele possui rituais próprios, juntamente com sua teologia. Seus rituais religiosos são realizados em terreiros, onde é liderado pelo pai ou mãe de santo, o babalorixá ou ialorixá. A transmissão de conhecimento do candomblé é emitida através da oralidade, onde os noviços aprendem observando e ouvindo o mais velho. No candomblé estão inseridas algumas práticas, tais como o sacrifício de animais, que se tornam um objeto sagrado dentro do terreiro. Para que o ritual seja realizado, o animal a ser sacrificado tem que ter algumas especificações, como estar associados ao orixá que será cultuado e serem fortes e saudáveis. Outra característica é o sexo do animal. Caso seja oferecido aos orixás do sexo feminino, labás, os animais a serem sacrificados devem ser fêmeas. Caso seja aos orixás do gênero masculino, oboros, os animais devem ser machos. A utilização dos animais nos ritos de sacrifício no candomblé é de grande importância e funcionalidade para os praticantes. A partir da oferenda do animal,
ocorre uma troca, onde o animal é sacrificado como agradecimento por algo ou então para pedir algo. Essa troca, ela é constituída como uma aliança entre os humanos e os orixás. O sacrifício sangrento, ele é indispensável dentro do candomblé, pois os orixás, eles necessitam do sangue para a manutenção da sua força e da sua vida. No decorrer do sacrifício, os elementos se conectam, gerando uma ligação entre as divindades, pessoas e animais. Quando a pedra onde as divindades estão, o Akutá, recebe o sangue do animal, acaba gerando uma fusão nas relações entre pessoas e extras-humanos. No caso, o sangue, a pedra, o animal e o orixá. Como evidencia Ramos, que o Akutá não representa o orixá, ele se torna o próprio orixá. A escolha e purificação dos animais. Com o contexto histórico do país, religiões de matriz africana deram origem a inúmeras manifestações sagradas no Brasil, como o candomblé, onde cada orixá utiliza determinado animal. Para Exu, os animais utilizados são caprinos, bovinos e aves, facilmente comprados em comércios locais ou em casa especializada para os ritos candomblecistas. O Oxogum da casa explica que a escolha dos animais varia por cor e comportamento, como uma cabra clara e mansa para Oxum, orixá rainha da água doce, ou uma cabra avermelhada e valente para Yansan, orixá dos ventos e tempestade. Cada animal é diferente e possui diferentes músicas tocadas no momento do seu sacrifício. Para o sacrifício, os animais são adquiridos dias antes, para sua sacralização e limpeza. Esse processo não pode ser descrito, é recluso e reservado aos membros da religião, pois o animal é tido como sagrado e um elo entre humanos e deuses. O rito de sacrifício dos animais para Exu. Os animais são considerados a materialidade simbólica e ponte de ligação entre o humano e o sagrado para o candomblé. No caso do orixá Exu, esses animais acabam tendo que passar por um processo de aquisição e purificação, para que assim sejam introduzidos significativamente no rito. Contudo, vale ressaltar que, diferente dos outros orixás existentes no panteão afro-brasileiro, o rito de sacrifício para o orixá Exu respeita alguns preceitos distintos. Primeiro, é importante destacar a especificidade de quais animais são sacrificados para Exu, seja ele o orixá ou o catiço. O babalorixá Janilson Santos, filho de Yaorixá Maria José, responsável pelo Iilê, afirma que Exu, orixá em sua casa, come bode, 4 galos, pato, guiné e pombo, todos do sexo masculino. Sendo que com relação aos Exus catiços, ou também aqui chamados de escravos, o Baquequerê Gaustione Oliveira ressalta que os principais são bodes, cabras, galos e galinhas, ou seja, existe uma singularidade de uso de espécie dos animais, ocorrendo apenas a distinção quanto ao gênero. Além disso, existe também um padrão de uso desses animais. A variabilidade está principalmente nos animais de 4 patas, que sua escolha segue os dogmas do candomblé, assim como o gênero dos animais que estão ligados aos gêneros dos orixás. Contudo, existe uma tradição proibitiva em Riachuelo, não só no terreiro estudado, e essa tradição, ela determina que a pessoa que oferece o animal a Exu não pode se alimentar da carne dos animais que eles são sacrificados. Na fala do Babalorixá Enéas Gabriel, essa afirmativa fica melhor explicitada, como vocês podem observar na tela. É perceptível que as oferendas para Exu catiço servem, em linhas gerais, como limpezas espirituais, retirando toda a negatividade para que os outros sacrifícios possam acontecer sem qualquer impedimento. Tendo em vista que Exu é o primeiro orixá a comer qualquer ritual ou oferenda. Graças a esse processo de transfiguração e purificação, o animal é o elemento catalisador das todas as malezas e impurezas do humano. Vale ressaltar que seres humanos são dotados de imperfeições e impurezas, as quais precisam ser dissipadas. Assim, cabe no processo uma interlocução entre o humano e os animais, onde esses são colocados em contato direto com o homem, principalmente aves, onde são passados no corpo do humano. Esse processo de purificação do humano, os animais acabam ficando carregados das impurezas desse indivíduo. Em seguida, carregados de todas as cargas negativas do humano,
Esses animais são sacrificados nos assentamentos de Exu. Mesmo não sendo a única utilização dos animais, o sacrifício é considerado mais importante. Dentro do candomblé, além do babalorixá ou ialorixá, existem cargos exclusivos para sacrificar os animais. O principal é dominado Axogum, cuja sua função é exclusivamente sacrificar os animais nos rituais. Outros cargos possuem autorização para cortar na audiência do Axogum, como é o caso do Pejigã, do Ogã de Faca, entre outros, cuja nomenclatura depende da nação ao qual a casa pertence. As sacralizações dos animais acontecem com a utilização de instrumentos perfucortantes, sendo que para Exu é utilizado especificamente um único objeto, como por exemplo, uma faca, sacrificados a golpes de faca de modo que o animal não sofra para não prejudicar o animal. Segundo a tradição, acredita-se que no processo de sacrifício desses animais, os orixás não permitem que os animais a eles oferecidos sofram. Os locais sagrados e profanos para o depósito do sacrifício. Como dito anteriormente, esses animais são adquiridos com dias de antecedência ao ritual, ou criados no local. Logo, possuem locais específicos e temporários para a sua estadia. O quarto de santo e o quarto de Exu possuem assentamentos de orixá, e são exemplos de locais sagrados. Os animais, após o sacramento e sacrifício, são depositados nos assentamentos do orixá, Exu. Toda sua materialidade é selecionada, com uma hierarquização de partes de acordo com aspectos humanos, como o crânio, que simboliza sabedoria e inteligência, e as asas e patas, que simbolizam força e caminho daquele que oferta. O sangue é tido como parte vital de todo ser vivente. Logo, o simbolismo desse animal está no seu sangue. Além de toda a sua materialidade, o sangue é depositado para a oferenda, por aquele que oferta, para aquele que recebe. O depósito tem o tempo de um dia, para evitar a putrefação. Logo após, são depositados em locais da natureza, como encruzilhadas, cachoeiras, matas e etc., acompanhados de bebidas alcoólicas e padê, a mistura sendo da escolha do sacerdote, com o local sendo escolhido por meio do jogo de búzios, onde acreditam ser escolha da própria divindade. O sangue do animal representa uma ligação entre o humano e o orixá. Entretanto, não é somente o sangue que é utilizado. Após o primeiro ritual de sacrifício, em um ritual subsequente, são utilizadas as partes comestíveis do animal, onde são preparadas para o ritual Farofa de Exu, ritual realizado em processo de iniciações ou obrigações. Nele, ocorre o rito de dança e cânticos aos orixás, chamado de Xirê dos Orixás, e antes que esse ritual acabe, esses animais são servidos com farofa de dendê envolvidos em palha de mamona, que para o candomblé pertence a Exu. Esses alimentos eles são consumidos na encruzilhada mais próxima do terreiro, onde são realizados também pedidos e agradecimentos pelos participantes. Considerações finais. Os animais, inicialmente na arqueologia, como já bem pontuamos, eram apenas identificados como meras representações dos vestígios alimentares das sociedades humanas, descartando qualquer relação para além do consumo alimentar. Mas, a partir das contribuições e pesquisas arqueológicas, percebeu-se que esses animais passaram a serem compreendidos de maneira multifuncional. Assim como foi descrito no livro Povos Tradicionais e Biodiversidade no Brasil, no capítulo onde eles falam sobre o manejo de peixes de água doce e marinhos, mostra a simbologia e eventos cósmicos e como eles estão associados aos animais, mostrando também que o significado religioso entre homem e fauna existe em muitas diferentes sociedades do mundo. Dentro da perspectiva do candomblé, os animais eles são sim uma parte essencial de uma série de práticas de rituais, iniciadas pelo processo de sacrifícios, manufatura de adornos, representação dos orixás e uma ponte entre os humanos e os orixás. No entanto, diferente da relação mostrada por Carolina Borges e Gabriela Pérez em seu artigo, que fala sobre morcegos, humanos e pandemias, uma perspectiva de longa duração para o entendimento das relações entre sociedades e ambientes, os animais dentro da religiosidade do candomblé não passam por uma situação de estresse, por uma situação onde são mantidos em cativeiro ou em uma situação comercial, como a Gabriela e a Carolina mostram dentro do seu artigo. Na verdade, os animais utilizados nos ritos, eles possuem significados grandiosos e morrem sem sofrimento, pois os próprios orixás repelem o sofrimento dos mesmos. Dessa forma, a gente nota que existem diferentes relações existentes entre o homem e a fauna.